Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, bom dia. Mais uma vez estamos aqui reunidos, todos juntos, para refletir um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo e aprender um pouquinho mais com isso para a nossa santificação. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, os quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como fosse fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes aonde não planta. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, porque tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vemos aqui esse trecho do Evangelho, já é no capítulo 19, quase no fim do Evangelho narrado por Lucas, né? Então já está perto da paixão de Cristo, onde Jesus já estava subindo para Jerusalém, e ele já sabia tudo que ia se passar por ele. E aqui ele faz um pequeno resumo daquilo que a gente retribui com a graça e os dons que Deus nos deu, né? O dinheiro aqui representado nessa parábola é tudo aquilo que Deus nos dá de dom, de bênçãos, de graças. E o que os empregados devolveram o dinheiro com os rendimentos são os frutos que a gente produz com os ensinamentos que Deus nos concede. Aí então Jesus vem fazendo a comparação, que aqueles que produzem, muito mais terá. E aquele que tem medo, aquele que fala assim: ah não, porque eu não vou na igreja, porque eu fico dentro de casa, eu não mexo com a vida de ninguém, mas eu fico na minha. Então esse é uma pessoa parada, uma pessoa que não rende e não faz a vontade de Deus. E aqui então Jesus ainda vem dizer que todo aquele que não queria que ele reinasse, o homem lá, né, que era para ser morto na sua frente. Então aqui Jesus também coloca todas as pessoas que não são a favor deles, o que vai acontecer com eles. Então veja bem, é um evangelho extenso, né, demorado, mas ele vem aqui fazer uma mera comparação da nossa atitude, das nossas procedências. Tudo aquilo que a gente busca conhecer e retribui ao longo da nossa vida, com o bem que a gente faz, com as atitudes que a gente tem, com as palavras que a gente tem, então é o que vai
resultar na nossa santidade e na nossa salvação. E aqueles que não fazem nada, talvez não vão receber nada. E as pessoas no qual protesta Jesus, então esses vão ser jogados diretamente ao inferno, que é onde que eles falam aqui, matai-o na minha frente, quer dizer, dispensa, não quer mais saber dele. Então, cabe a cada um de nós buscar em cima desses ensinamentos, desse evangelho, prestar um pouquinho mais atenção nas nossas atitudes, nas nossas procedências, para que a gente comece a buscar e trilhar o caminho que nos leva à santidade e à nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, nossa Mãe Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.